Aleluia. Marcos capítulo 4. O verso de número 21. Diz assim: Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com a que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta ceia, obrigado por este culto, e obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra. É da Tua Palavra, Senhor, que nós necessitamos, é saber o que está no Teu coração, Senhor, é descobrir o que está no Teu coração, é a revelação da Tua Palavra que nos mantém num caminho de retidão. É por causa da Tua Palavra que nós não nos desviamos. É por causa da Tua Palavra declarada sobre nós, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, que nós chegamos até aqui. Porque a Tua Palavra, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito. E a Tua Palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância. A Tua Palavra diz que o Senhor veio para nos libertar, e se o Senhor nos libertar, verdadeiramente somos livres. É da Tua Palavra, Senhor, que nós dependemos. Tudo que existe foi formado por ela. Senhor, tudo que existirá é a Tua Palavra que vai formar. Por isso, Senhor, coloca dentro de nós a Tua Palavra que gera vida, que cria propósitos. A Tua Palavra, Senhor, que traz luz e entendimento para o coração. A Tua Palavra, Senhor, que nos dá sabedoria. É a Tua Palavra que nós precisamos. Então fala o que nós temos, Senhor, a necessidade de ouvir, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu sempre gosto de, no culto de ceia, pregar sobre o que Jesus pregou. Nós falamos muito sobre o que Jesus fez, mas ensinar o que Jesus ensinou é o que nos dá grande segurança e crescimento. Sentar para ouvir Jesus ensinando, lermos a palavra do Senhor com o coração voltado a aprender o que Jesus ensinou. Sempre que Jesus está falando algo, que Deus está falando algo, sempre que a gente lê na Bíblia algo referente, disse o Senhor, e declarou o Senhor, vale a pena, é sinal de sabedoria, é juízo, parar, prestar atenção e meditar no que o Senhor ensina, meditar no que o Senhor fala, porque tudo que o Senhor ensina, tudo que o Senhor declara, é para proteção, é para crescimento, é para somar, é para acrescentar em nossas vidas. E o culto de ceia, eu sempre gosto de meditar na ceia que Jesus participou com seus apóstolos, a última ceia. Ele ensinou, talvez ele fez uma revisão, ele tenha feito uma revisão sobre tudo que ele ensinou nos 3 anos e meio, a proclamação do reino, os ensinamentos sobre o reino. Mas em João 13, 14, 15, 16 e 17, nós vemos Jesus fazendo uma revisão com os apóstolos, e ele traz novamente muitos ensinos, ele pontua coisas importantes que nós trazemos para a nossa vida, e se nós aplicarmos a nossa vida, a gente vai dar certo. Uma das coisas que Jesus fala logo no capítulo 13, já no início, é que o texto de João diz que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Está falando ali sobre essa perseverança no amor, essa perseverança no suportar um ao outro, nessa perseverança
no se colocar à disposição, no ser um instrumento de Deus, amando pessoas. E Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 13, que o amor, ele não vê os seus próprios interesses, ele não se alegra com a maldade, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor é o maior de todos os sentimentos que nós podemos ter. O amor nem um sentimento o amor é um mandamento, porque amar é uma decisão. Por isso que o Senhor disse que, se nós quisermos cumprir a lei do Senhor, amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Isso significa que é uma decisão, e Jesus tomou essa decisão, tomou a decisão de nos amar até o fim. Que nós entendamos isso e sejamos essas pessoas também. Jesus tomou a decisão de aqueles que lhe foram dados não perdê-los. E Jesus não perdeu porque ele insistiu. Jesus não perdeu porque ele persistiu. Jesus não perdeu porque ele soube relevar. Jesus não perdeu porque muitas vezes a Bíblia diz que ele suspira profundamente, como quem diz: a minha vontade é te dar uma bem-dada, mas vem cá. Jesus não perdeu porque muitas vezes ele falou: ó geração incrédula, até quando terei de suportá-los? Amor é suportar, amor é ter paciência. E nós, como igreja, nós precisamos, gente, desenvolver isso. Ainda mais nesses dias que o aumento da maldade, o amor se esfria. O aumento da maldade tem esfriado o amor. E se existe um campo que a gente pode treinar e desenvolver essa habilidade de amar, nos suportar uns aos outros, é dentro da igreja. É na relação de corpo de Cristo uns com os outros, é na família, é com aqueles que estão mais próximos de nós. Hoje nós temos uma fragilidade. Eu falava agora há pouco com o pastor Tom, a gente conversava ali, que talvez uma das maiores fragilidades hoje desse nosso tempo entre nós é a fragilidade nas alianças, fragilidade nos compromissos, fragilidade nos relacionamentos. Hoje nós estamos muito frágeis nisso. Nós não nos mantemos mais no voto que fizemos, na aliança que fizemos. Qualquer coisa hoje é capaz de destruir alianças que são feitas no Senhor para ir por toda uma vida. Uma amizade que como é bonito você ver pessoas que que trazem aquelas amizades de infância, aquelas amizades que já passaram por tantas coisas, mas permanecem firmes, aquelas amizades que mesmo com a distância, às vezes a cidade muda de cidade, muda de lugar, às vezes a vida toma uma direção, mas você passa tempos sem ver, mas quando vê, tem aquela força, existe ainda aquela aliança, relacionamento com a igreja que o Senhor nos plantou, nos mantermos firmes, enraizados. O casamento, o namoro, o noivado, as relações, é um sinal de saúde mental. Você sabia disso? É um sinal de saúde emocional. Você sabia disso? A ciência diz que aqueles que não conseguem manter relações por muito tempo têm problemas. Só que Jesus nos cura de todos os nossos problemas. E às vezes a gente transfere, né? A nossa desculpa é transferir.
A gente não se dá bem com ninguém, não se fortalece em nenhum tipo de relacionamento, está sempre trocando de igreja, trocando de amigo, trocando de namorado, trocando de esposo, trocando de tudo, de emprego. Mas na verdade é uma falha nossa, é um problema que nós carregamos. Só que o Senhor Jesus nos ensina que quando nós estamos nele, quando Ele está em nós, uma das garantias que Ele nos dá é de termos relacionamentos saudáveis, projetos que começam e terminam, força. Tem gente que não consegue prosperar, não consegue avançar, porque não espera o tempo e o propósito para todas as coisas, o progresso de Deus para todas as coisas. Então aí falando mais do ambiente que eu estou acostumado a lidar, como igreja por exemplo, a gente vê, chegam muitas vezes na igreja felizes, alegres e tal, aí vive aquele primeiro momento onde tudo é maravilhoso, tudo chama atenção, a luz é linda, o louvor é lindo, os obreiros são lindos, tudo é lindo, tudo é bacana, mas aí depois, com o passar do tempo, nós vamos nos acomodando e nós começamos a perceber que apesar de serem lindos os cooperadores, eles não são perfeitos. Nós começamos a perceber que todo lugar que a gente está tem dificuldades, tem problemas. Quando você vai para um trabalho novo, Deus que me deu, dá 6 meses, Ele está dizendo: Senhor, por que tu me desse? Será que foi Deus mesmo que deu? Foi. Principalmente se o lugar tem problemas. Como é que você sabe se Deus te colocou no lugar? Tem que ter problema no lugar. Porque o Senhor te fez um solucionador de problemas. Por isso que eu gosto de Deus. Ele não perde um culto, ele está acostumado a ver o pastor pregar. O Senhor nos deu essa capacidade. Então normalmente o Senhor vai nos colocar em lugares que tem dificuldades. Jesus, quando escolheu os 12, nenhum deles era perfeito, pelo contrário, todos eles estavam cheios de problemas. Mas o Senhor os transformou em apóstolos que pregaram o Evangelho. O Senhor foi solucionando os seus problemas, e mesmo depois que Ele foi aos céus, Ele enviou o seu Espírito Santo, que continuou solucionando, porque nós vamos sendo aperfeiçoados em Deus dia após dia, porque Ele não desiste de nós. Imagina se Ele desistisse de nós, com os nossos problemas. Mas Ele nos ama, e Ele decidiu que Ele não perderá nenhum daqueles que o Senhor lhe deu. Tem tanta coisa que o Senhor está nos dando, mas as coisas vêm com dificuldades, e aí a gente precisa entender que dentro de nós está o poder de ação para resolver, para solucionar, para colocar em ordem. Mas se nós não tivermos esse entendimento, essa saúde espiritual, emocional, mental, nós não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir desenvolver tudo que o Senhor tem para nós. Outro dia eu preguei aqui sobre o reino de Deus, que é semelhante ao homem que lança a sua semente, e ele indo dormir ou estando acordado, sem saber como, a terra por si só, está aqui, eu acho que é Marcos 4, o texto que nós lemos um pouquinho antes, ou um pouquinho depois. Sem saber como, a terra por si só produz a semente. Primeiro o talo, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Esse processo tem que ter paciência. Esse processo precisa ficar firme no Senhor. Então tenha paciência com esse irmão que o Senhor colocou do teu lado. Tenha paciência com esse departamento que você está trabalhando, as pessoas. Tenha paciência com essa esposa. Com o marido, então, meu Deus, tem que ter paciência, irmã.
Tem que ter paciência. Mas foi o Senhor que te deu os filhos, foi o Senhor que te deu. Tenha paciência, porque você vai ver toda a obra do Senhor que começou sendo concluída para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Jesus vai falando tanta coisa. João 13, 14, 15, 16, 17, talvez a gente passe todo o tempo, até que Jesus volte, a gente não consegue terminar toda a profundidade daquilo que Ele ensinou. Mas lá no verso 20, eu acho, do capítulo 14, ou no verso 12, no capítulo 14, Jesus diz assim: aquele que crê em mim, fará também as mesmas obras que eu estou realizando, e fará obras ainda maiores, porque eu estou indo para o Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, certamente eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é algo que me chama muita atenção, porque, meu irmão, olhar as obras que Jesus faz e fez, se nós tão somente fizermos o que Ele fez, já é algo extraordinário. Quanto mais fazer além do que Ele fez e como Ele prometeu: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras. E aí certa vez eu fiquei orando ao Senhor, dizendo: Senhor, tenho orado ao Senhor, dizendo: Senhor, que o sobrenatural do Senhor se torne algo real, cotidiano em nosso meio, que o poder do Senhor se manifeste de maneira extraordinária em nosso meio, Senhor, que a igreja, que todos os teus filhos entendam essa verdade da palavra. Volta e meia nós ouvimos algo acontecer aqui e acolá, e nos surpreendemos, e às vezes ficamos em dúvida se realmente foi, mas a promessa do Senhor é que nós faremos as mesmas obras e obras ainda maiores. Só que Jesus disse: aquele que crê no Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que crê, o ambiente muda. Quando nós cremos, a atmosfera do ambiente muda. Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, muitas coisas não têm acontecido no nosso meio, porque às vezes nós somos espectadores, curiosos, e o Senhor está nos chamando para sermos protagonistas. Aqueles que efetuam, o Senhor Jesus disse: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E às vezes a gente fica esperando que alguém venha de fora, alguém super poderoso no Senhor, o Superman de Cristo, venha e coloque as mãos sobre alguém, que outro venha e ore por nós. O pastor tem que ir, eu não sei quem tem que ir, não sei. Sobre você existe uma unção de poder. Isso não é exclusividade de um ou de outro, isso é unção sobre todo aquele que crê. E a minha oração é que o Senhor levante nessa igreja, uma igreja que crê plenamente no poder do Senhor, para que nós sejamos capazes de fazer as obras que o Senhor fez, porque as obras que o Senhor fez glorificam o Filho através do Pai. Esse é um outro ponto. Muitas coisas não acontecem em nosso meio, porque de alguma forma a glória vem para nós. Muitas vezes nós temos a falsa humildade de testemunhar sobre as grandezas do Senhor, mas lá no fundo o Senhor, que sonda o coração, sabe, a essência é: olha como Deus é na minha vida, olha como Deus está comigo. Então qualquer coisa que Deus faça, o testemunho não é para a glória do Pai, mas é para que todos saibam que o Pai faz o que a gente quer, que nós somos filhinhos especiais do Pai.
O Senhor quer fazer coisas extraordinárias. Mas a glória do Pai no Filho é Ele fazendo a gente desaparecer e Ele crescer. Mas isso não é uma coisa de discurso, isso é uma coisa de coração, isso é uma coisa de entendimento, de essência. A igreja desse tempo, o testemunho é para que todos venham congregar naquele lugar. Venham para cá, olha, aqui o poder é maior, aqui a unção é maior, aqui são libertos, aqui são curados. E aí a gente faz aquele show pirotécnico com o poder de Deus que não é nosso. O Senhor primeiro está tratando o nosso caráter, creia nisso. O Senhor está tratando o caráter da nossa geração, porque a nossa geração viverá o tempo dos apóstolos. Eu creio numa igreja que a sombra dela vai curar enfermos. Eu creio numa igreja que vai olhar para aqueles que estão há anos desenganados, aqueles que nasceram desenganados, e vão dizer: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja liberto, seja transformado. Para que o Pai seja glorificado. Ele disse: vocês farão as mesmas obras, farão obras ainda maiores, para que o Pai seja glorificado no Filho, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, assim eu farei. E aí, orando ao Senhor, uma outra coisa que o Senhor tem dito ao meu coração é que em algumas coisas nós já estamos sim fazendo obras maiores enquanto igreja. Porque a obra do Senhor Jesus, os milagres, o sobrenatural, é uma consequência, é um sinal. Porque a Bíblia diz que toda palavra ela é acompanhada de sinais. E eles saíram pregando, porque qual é a chamada do Senhor para nós? Vão por todo mundo e prega o Evangelho. A gente quer ter poder antes de pregar o Evangelho. A gente quer a unção sobrenatural de poder agir com a autoridade do nome de Jesus, mas antes da unção sobrenatural e o poder de um Senhor se manifestando, tem que ser pregado o Evangelho, porque o milagre não é a causa, o milagre é a consequência. E o Senhor tem dito: a igreja precisa voltar para a origem qual é? Prega o Evangelho, e como consequência o poder vai se manifestar. A gente quer que primeiro o poder se manifeste, e depois a gente que é o Evangelho. Não. Tem um enfermo, prega o Evangelho primeiro. Tem alguém se perdendo, primeiro prega o Evangelho. Primeiro anuncie que existe um Senhor, fale de Jesus. Tem alguém passando necessidade, primeiro prega o Evangelho suprindo a necessidade. Mostre aquilo que de Deus pode ser conhecido, mostre Cristo através da sua vida. Essa é a nossa responsabilidade, pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que os apóstolos foram e pregaram o Evangelho, e o Espírito de Deus confirmava a palavra através dos sinais que acompanhavam. Então, quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito de Deus vai confirmar a palavra através dos sinais que a acompanham. E os sinais são o sobrenatural. E o Senhor tem dito: a igreja já tem condições de fazer mais do que eu fiz. Porque hoje, com todo o avanço, com toda a tecnologia, com toda a globalização mundial, o Evangelho, você da sua casa pode cobrir uma distância maior do que Cristo percorreu em todos os 3 anos e meio. Uma palavra que eu e você podemos lançar pode viralizar. Nós já vamos mais longe, nós já temos condições. O tempo de Jesus havia muita escassez, nós temos recursos para ir. Havia muitas dificuldades, nós temos condições mais favoráveis para ir. Só que o Senhor está dizendo: vão. É para ir, não é para se calar, não é para ficar calado, não é para recuar, não é para se acovardar. Vão. Nós estamos agora com essa missão que o Senhor nos deu de ir às praças, porque o Senhor tem dito: Itajaí será um berço de avivamento. Há 5 anos nós estamos falando isso, e nós estamos vendo que isso não é uma coisa denominacional.
Aqueles que estão entendendo na igreja de Cristo na cidade estão vivendo esses respingos. Porque o poder de Deus, antes de se manifestar até os confins da terra, começa numa Jerusalém. Nós queremos declarar que Itajaí é a Jerusalém dessa nossa região. Itajaí é uma Jerusalém onde o poder de Deus vai se manifestar. As mesmas obras e obras maiores, só que você tem que crer. Eu tenho que acreditar nisso. O crer é o se mover nessa direção. Crer não é dizer, beleza. Crer é se mover nessa direção. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João largaram tudo que estavam fazendo, em prol do chamado. Quando outros quiseram seguir Jesus, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É priorizar. Nos últimos dias é uma questão de prioridade. Não somente de possibilidades, mas de prioridade. Priorizar o que Deus vai fazer e entender que você faz parte disso. Isso é crer. Me falta habilidades, me falta condições, mas eu creio, e crendo eu vou. E no ir, o mar vai se abrindo, o Senhor vai prosperando, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai capacitando. Porque não se pode esconder uma candeia embaixo de uma cama, dentro de uma vasilha. Não se pode esconder uma cidade construída sobre montanhas. Por que eu li o texto que eu li, Marcos capítulo 4? Porque ele fala exatamente disso. Que a igreja não pode se esconder. Jesus disse em João 8: eu sou a luz do mundo, e aquele que crê em mim terá a luz da vida. Ele disse em João 9: eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. A Nicodemos ele disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Aquele que pratica a maldade não vem para a luz, temendo que as suas obras se manifestem, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que todos saibam que as suas obras acontecem por intermédio de Deus. Jesus é a luz. Só que ele disse: vós também sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo de uma cama, mas ela tem que ficar num lugar apropriado, no velador, para que ilumine todos os que estão na casa. Sabe o que isso significa? Você não foi chamado para se esconder. Sabe o que isso significa? Em algum momento, é na luz que eu e você escolhemos andar? É com Cristo que eu e você escolhemos andar? Então diga para o seu irmão: em algum momento, o Senhor vai te expor. Posso ouvir um glória a Deus por isso ou não? Se nós estamos na luz, a Bíblia diz que nada que fique oculto ficará em oculto, mas tudo será revelado pela luz. Significa que quando eu e você escolhemos andar no Evangelho do Senhor Jesus, em algum momento Ele vai nos colocar num lugar de destaque, para que nós sejamos luzeiro nesse mundo. Porque a luz que nós manifestamos é a luz de Cristo. Então Ele vai nos expor, Ele vai nos colocar. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho do Senhor e a palavra do Senhor é um caminho de justiça e de vitória para aquele que anda no Senhor, mas é perdição para aquele que engana, para aquele que vive uma mentira, porque em algum momento vai ser exposto. Por isso que a Bíblia mostra, por isso que a história mostra, a gente vê muitas vezes a exposição não ser boa. Muitas vezes a gente ora ao Senhor: Senhor, não me deixa ser enganado, não me deixa ser iludido, iludida.
E aí de repente o Senhor traz à luz todas as coisas e a gente chora e sofre e diz: Senhor, por que tu me permitiste ver? Porque o Evangelho é luz, o Evangelho, o reino de Deus é luz. É bem melhor você saber de todas as coisas. Só que, perceba isso, a Bíblia diz que nós vamos ser colocados como candeias em lugares altos, para iluminar toda a casa. Isso significa que eu e você seremos, em algum momento o Senhor vai nos colocar como referência, seja para um familiar, seja para uma cidade, seja para uma nação, seja para uma pessoa, não importa. Não importa se é para milhares ou para um, se um só se converter por causa da luz que brilha através de você, já terá havido nos céus uma grande festa e uma coroa de justiça reservada para você. Aquele que ganha almas é sábio, diz a palavra do Senhor. Só que você precisa deixar o Senhor ir expondo. Eu entendo que a timidez é um problema. Ontem eu conversava com o Bernardo, meu filho mais velho, 14 anos, e eu estava falando com ele sobre a nossa família, sobre que nós somos uma geração sacerdotal, uma família sacerdotal, e que ele será a 4ª geração de pastores, e ele dizendo: mas pai, eu morro de vergonha de falar em público, eu morro de vergonha de gente, como é que vai ser isso? E eu disse: filho, pastor, na essência, nem sempre fala para uma multidão, pastor é quem o é, cuidando de pessoas. Eu sou a 3ª geração de pastor, não porque eu prego publicamente, porque isso o Senhor fez, aconteceu, mas principalmente pelo interesse, pelo cuidado com pessoas. A primeira coisa que Deus mudou no meu coração foi o meu interesse por vidas. Foi a primeira coisa que o Senhor estabeleceu. Eu me lembro exatamente o dia que o Senhor me chamou para ser pastor. Sabe o que Ele fez? Ele mudou o meu coração. Gente que eu não gostava, de repente eu comecei a olhar com compaixão. Mas como? E eu entrei em conflito comigo. Mas como? Ontem eu não podia ver e agora eu estou querendo lá cumprimentar. Como assim? E aí com o tempo eu fui entendendo que era o coração pastoral do Senhor. Mas isso o Senhor faz com todos nós. O pregar publicamente se tornou uma consequência que é o Senhor que trabalhou. Aí ontem ele disse assim: pai, mas tu não tem vergonha, tu é sem vergonha. Aí eu falei: você que pensa é que eu consigo disfarçar, porque a timidez é algo a ser trabalhado, algo a ser tratado todos os dias. Eu tinha um problema muito grave com relação a falar em público, a lidar com pessoas, até para falar com uma pessoa. Timidez, extremamente tímido, até hoje preciso trabalhar isso, mas eu entendi que no Senhor a gente consegue avançar, e que é necessário, porque o Senhor colocou algo dentro de mim que precisa sair, precisa fluir. Então quando eu falo, eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor, e é isso que está sobre a igreja. Eu vejo gente com potencial para ser um pregador do Evangelho, todos nós somos, seja para uma multidão, seja para um, para dois, mas é a timidez que lhe trava. E Paulo disse a Timóteo: não nos foi dado espírito de covardia, que no original é timidez, mas de ousadia, de poder e de equilíbrio. O Espírito Santo de Deus te dá ousadia. Não se acovarde, não se intimide diante das oportunidades. Jesus disse assim: quando vocês forem colocados diante de autoridades, de pessoas, não temam o que dizer, porque na hora o Espírito de Deus lhes dará as palavras a serem ditas. Eu lhes darei espírito de sabedoria, a qual nenhum dos seus adversários seja capaz de contradizer ou resistir. Quando vocês forem, vocês vão em meu nome. Então seja para falar para grande número de pessoas, seja para falar para um, o que nos trava nem sempre é a incredulidade, mas a timidez. E hoje o Espírito Santo de Deus quer te tirar toda essa timidez, para que você seja uma luz aonde Ele quer que você seja, para que eu e você entendamos que nós não podemos ser escondidos, nós não seremos escondidos, nós não ficaremos no oculto. O mundo está em trevas, o mundo precisa de luz, e a luz do Senhor hoje
é você. Não se acovarde. Faça as mesmas obras. Espere a grande oportunidade do Senhor e entre. Não negligencie. Paulo certa vez disse para Timóteo: Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi transmitido através da imposição de mãos dos presbíteros, mas dedique-se inteiramente a essas coisas para que todos vejam o seu progresso. É dia a dia, é progressivo, é gradual, mas é necessário que o Senhor arranque toda a timidez da igreja em nome de Jesus. Esse mês você vai ter oportunidades de manifestar o reino de Deus, de ser luz brilhando em algum lugar. Entenda que é o Senhor que está te colocando. Quando o Senhor te colocar, não retroceda. Você não precisa cavar as oportunidades, porque elas vão surgir. O Senhor vai preparar oportunidades, mas quando Ele preparar, não te cala, não te acovarda, porque o Senhor quer te fazer como uma luz nessa terra. O Senhor vai trabalhar no teu coração, mas vai dando liberdade. Daqui a pouco você vai estar fazendo coisas que você nem imaginava fazer, mas não é na tua força, é na força do Senhor. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores, porque o Pai quer ser glorificado no Filho, e o Filho está em você. O Filho está com você. O Senhor quer fazer você vencer isso. Eu sei o que eu estou te dizendo. Tem gente aqui dentro da igreja que só em pensar, em falar para duas pessoas, a mão começa a suar, o medo começa a bater, a tremedeira não dorme, não come, não faz mais nada. Se disser, olha, semana que vem você vai trazer, vai orar no início do culto, Jesus amado, não consegue fazer mais nada o resto da semana. O Senhor vai te ensinar a lidar com isso em nome de Jesus, porque aqui estão pessoas que serão levadas a nações, meu irmão. Aqui estão pessoas que se falarão para multidões. Nos últimos dias o Espírito de Deus se derramará sobre todos. Aqui estão pessoas que farão como Pedro, que uma vez que foi cheio do Espírito Santo, se levantou no meio de uma multidão e começou a proclamar que Jesus é o Senhor. Um homem que mal sabia falar, que mal sabia se comunicar, mas uma vez que deixou ser tratado pelo Espírito, teve que brilhar. O Senhor colocou ele para brilhar. O Senhor te chamou, meu irmão, para que você seja uma candeia. Entenda isso. Você não ficará por baixo das coisas, você não ficará oculto, você será exposto à luz, porque a luz que está em você é a luz do Espírito de Deus. Não é uma exposição para te trazer vergonha, mas é uma exposição para glorificar o nome do Pai na sua vida. Em nome de Jesus, o Filho será glorificado através de você. Deixa o Senhor trabalhar isso no teu coração. Deixa o Senhor fazer isso com você. Jesus disse: a medida com que medirem, será usado para medir vocês. Isso é um outro aprendizado muito importante. A régua que eu uso para medir os outros vão usar para me medir. E Jesus ainda disse: e mais acrescentarão a vocês. Um dos impedimentos da igreja fazer as mesmas obras e fazer obras ainda maiores é que nós sempre estamos com uma régua nas mãos, medindo. Existe um estudo científico que diz que leva 7 segundos para você, ao ver uma pessoa pela primeira vez, criar uma imagem sobre ela, um pensamento formado sobre ela. O que é isso? É que a nossa régua é ultravioleta, sei lá o que é. 7 segundos a gente olha, já serve, não serve. Só que a Bíblia diz que a justiça do homem é como pano de trapo. Todo pré-julgamento que nós fazemos acerca de qualquer pessoa sem ter comido 1 quilo de sal com ela é enganoso. Todo pré-julgamento que nós fazemos, nós não damos a oportunidade das pessoas mostrarem quem verdadeiramente elas são. A Bíblia diz que o método pelo qual nós podemos conhecer alguém é plantando e esperando o fruto acontecer. Dentro da igreja, então, as pessoas vêm com os mais variados problemas e a gente dá glória a Deus e aleluia, até descobrir qual era o problema da pessoa. Depois a gente já começa a botar na nossa régua: peraí, esse aqui
E a Bíblia diz que a régua que nós usamos, a mesma medida, Jesus falou, será usada contra nós. E ainda mais acrescentarão a nós. E é aí que a gente se revolta. Salomão certa vez falou assim, em Eclesiastes 7, não dê muita atenção àquilo que os outros falam de você, porque você sabe no seu coração que você também já falou muito mal dos outros. Então não se revolta quando você fica ouvindo alguém falar de você, porque no seu coração você sabe, você também já falou mal dos outros. Talvez seja o pior pecado de nós crentes, é falar mal dos outros. O nosso maior pecado é falar mal dos outros. É medir, a gente mede o outro ministério, a gente mede o outro irmão, a gente está sempre medindo. E aí, mais acrescentam a nós. Então eles falam de nós mais do que deveriam falar, a gente se revolta, mas como, Senhor? Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Estão tocando no ungido do Senhor e o Senhor está olhando para você e está dizendo, não é a tua língua, você está comendo do fruto que você plantou. E aí isso nos impede de vivermos as mesmas obras, porque quando a gente olha para Jesus, o que Jesus fazia? Jesus não media as pessoas. Jesus não ficou medindo a samaritana. Quando ele disse, você tem 5 maridos e o sexto, você teve 5 e o sexto não é seu, ele não disse com um pré-julgamento, olha, eu estou sabendo que você tem 5 maridos e o sexto não é seu, se Jesus, se eu volto agora, não? Ele apenas falou o que falou para que ela entendesse que ele tinha o poder de revelação, e ele em momento algum julgou ela, e em momento algum ele mediu ela, pelo contrário, ele amou ela, porque é o amor que constrange. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Sabe o que nos leva ao arrependimento? É nós sabermos que a gente tem tudo para se acabar e o Senhor estender a mão e dizer assim, não, vem cá que eu te resgato. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. E nós como crentes estamos medindo. Jesus não mediu a mulher adúltera. Foi pega num ato de adultério. A lei determinava que tinha que ser apedrejada. Jesus olhou para ela e falou, cadê os teus acusadores? Primeiro ele deu uma lambada nos caras, ele disse, não meçam. Por que Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra? Ele estava tirando a régua de medir da mão dos fariseus. A começar que eles trouxeram só a mulher e o homem tinha que vir juntos. Já começou ali já a hipocrisia. Corporativismo machista. Aquele que não tiver pecado, atire. Jesus, quando ficou sozinho com a mulher, ela em pé diante dele, ele não a mediu, ele disse, cadê os teus acusadores? Não estão, Senhor. Eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Jesus nunca mediu Judas, apesar de saber que Judas sempre iria o trair. Jesus sabia que Judas botava a mão, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e você não vê Jesus medindo Judas. Jesus deu até o último momento a oportunidade de arrependimento, porque é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Nós queremos fazer as mesmas obras? Vamos jogar as nossas réguas no chão? Vamos parar de julgar o outro irmão porque ele tem defeitos que nós não temos, nós temos outros que ele não tem também. Nós cometemos pecados que eles não cometem. Talvez nós sejamos sarados numa área, mas a gente não pode se esquecer que a graça também nos alcançou e foi por ela que nós fomos salvos. Então, se a igreja quiser fazer as mesmas coisas que Jesus fez e coisas ainda maiores, precisa jogar a régua de medir os outros no chão hoje. Abandonar a régua que mede hoje. Porque senão nós vamos viver essa vida xarope, chata, de estar sempre medindo os outros, e sendo medido por outros, e perdendo tempo, e alegria, e propósito de Deus, e fica cuidando dos outros, quando a gente tem que cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado. Essa é a igreja que vai avançar, essa é a igreja que vai promover o grande avivamento do Senhor nessa cidade, uma igreja que apesar de carregar a verdade, ela ama,
E é o amor que constrange, é o amor que leva ao arrependimento. Foi o que Jesus falou. E por último Jesus disse: aquele que tem, mais lhe será acrescentado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe do que Jesus estava falando? De compromisso, de responsabilidade, de temor, de fidelidade. Jesus estava falando sobre o cuidado com aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Eu não sei o que você tem, mas você já tem alguma coisa. E aquilo que você já tem, o Senhor te dá capacidade de você fazer isso prosperar e multiplicar. Porque o Senhor que colocou algo na sua mão, Ele colocou porque Ele confia em você. Ele colocou porque Ele sabe que você tem potencial e capacidade. E quando nós não conseguimos fazer com excelência aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, não é por incapacidade, é por negligência. E o Senhor está dizendo para nós: igreja, vocês querem fazer a mesma obra? Vocês querem fazer uma obra ainda maior? Tratem com zelo, tenham um compromisso, se dediquem inteiramente àquilo que eu tenho colocado na mão de vocês, e mais lhes será acrescentado, e mais longe vocês vão, e mais alto vocês vão. Esse é um princípio tão poderoso que, se você lida com pessoas, com gestão de pessoas, você vai entender. Quer se incomodar? Dá função para quem não tem função nenhuma. Ah, não tem tu, vai tu. Quer ver a coisa andar? Pega alguém que já está envolvido com alguma coisa e dá mais uma coisa para ele fazer. Ele vai dar um jeito e vai conseguir fazer. Porque é um princípio bíblico: a quem tem, mais lhe será dado. Quando Jesus ensinou esse princípio, Ele ensinou na parábola dos 10 talentos. A um deu 10, a outro deu 5, a outro deu 1. O que tinha 10 multiplicou, ganhou 20. O que tinha 5 multiplicou, ganhou 10. O que tinha 1 enterrou. Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Então não importa se o outro tem 10, se você tem 5 ou o outro tem 1. O importante é que Ele já deu conforme a tua capacidade. E na tua capacidade você vai poder multiplicar. Às vezes não fazemos as mesmas obras porque a gente olha: mas por que o outro tem 10? E eu só tenho 1. Aí porque o outro recebeu 10, então você recebeu 1, você vai enterrar. Tem gente até hoje fazendo a mesma coisa. E aí a Bíblia diz que Jesus, quando veio, que o Pai quando veio, o dono veio, Ele pegou aquele talento do 1 que enterrou e deu ao que tinha 10. E aí eles falaram: mas por que ele já tem 10? Porque aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. O Senhor está falando dessa responsabilidade. Como eu disse, nós já chegamos muito longe, nós já estamos na metade do ano. Nós chegamos muito longe já para retroceder. Nós já chegamos muito longe para desistir. É nos dado um talento, é nos dado uma força, é nos dado uma capacidade. E o Senhor está dizendo: as mesmas obras nós faremos, se nós tivermos zelo, temor, responsabilidade com o Senhor. As mesmas obras nós faremos. Veja que o sobrenatural se manifesta com atitudes básicas de convivência, de relacionamento, de amor. O poder, o sobrenatural, o milagre. Eu já contei aqui sobre aquela menina Radassa que Deus me levou na UTI. Ela tinha arrancado um pedaço de um pulmão. E ao orar por ela, a Bela estava internada também no mesmo hospital. E ao orar por ela, no mesmo dia, o Senhor devolveu, o Senhor deu um pulmão novo. Pulmão não se regenera, gente. Uma vez que você arranca, não se regenera. E Deus deu um pulmão novo como se não tivesse sido operada. Os médicos estavam em polvorosa dentro do hospital. Foi um poder maravilhoso. Só que Deus falou comigo: sabe por que isso aconteceu? Porque eu coloquei dentro de você amor genuíno de um pai por uma filha. Por isso, para curar pessoas, não é? Em nome de Jesus. É amor, gente.
Se você não se envolver, porque Jesus antes de curar se movia de íntima compaixão, diz a Bíblia. Se você não se envolver com a dor do outro, nem põe a mão, porque está sendo só um hipócrita. Bruxo, está sendo bruxo. Porque é com amor, quando a gente se envolve. 3 dias antes de eu orar por ela na UTI, a mãe tinha pedido para eu ir orar por ela na enfermaria. Ela ainda não tinha feito a cirurgia. E quando eu entrei no quarto, que eu olhei para ela, na hora eu vi o Luca. O mesmo olhar, o mesmo semblante, eu me movi como se fosse o Luca. E Deus colocou um amor que eu não consegui mais. Eu estava 2 dias depois, a Bela internada, e eu preocupado com a Radassa. Interessado, como se fosse um pai, querendo saber como é que a filha está. E aí quando orei por ela, eu orei como um pai que clama por um filho. E Deus curou. E ali o Senhor me ensinou esse princípio. O sobrenatural se manifesta em atitudes básicas de amor, de compaixão, de envolvimento, de preocupação, de interesse pelo outro. Então, sabe como é que nós vamos ver o poder de Deus se manifestar nessa igreja? Vai ser algo que vai acontecer cotidianamente, quando a gente se interessar por aqueles que estão congregando conosco. Quando aquele que está caminhando conosco for o interesse nosso. Tem gente aqui dentro da igreja que está passando dificuldade, tem gente aqui dentro da igreja que está com gente enferma dentro de casa, tem gente aqui dentro da igreja que está cheio de problemas, e a gente está do dia a dia do lado, às vezes sabendo e não faz nada em relação a isso. O Senhor está dizendo: ame, e você vai manifestar o poder sobrenatural. Ame, e as portas vão se abrir sobre a vida dessa pessoa. Ame, e o poder vai se manifestar. Ame, porque uma igreja que ama vai viver o sobrenatural de Deus. Esse culto é o culto primordial para nós tratarmos sobre isso. É o culto onde a gente prega a sã doutrina, é o culto da comunhão, é o culto da ceia do Senhor, que tem como base o amor de Deus, que nos regenerou e nos perdoou de todos os nossos erros. Paulo disse em 1 Coríntios 11 que há aqueles que tomam a ceia do Senhor indignamente. Quem são? Aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo de Cristo. Do que ele está falando? Do poder do perdão, da regeneração que Cristo nos deu através do seu sacrifício. E aí Paulo disse: por causa disso, muitos estão fracos, doentes, e outros já dormiram, morreu. Porque come e bebe sem discernir, sem perdoar, sem pedir perdão. Então hoje, se você está aqui nessa manhã, e você precisa perdoar alguém, perdoe agora. Se você tem a oportunidade de pedir perdão a alguém, peça agora. Porque esse é o poder de Deus. O poder de Deus começa a se manifestar quando há perdão liberado. Nós precisamos fazer as mesmas obras, foi nos dado esse direito e essa responsabilidade, mas nós precisamos também fazer o que Jesus fazia. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pedro certa vez chegou para Jesus e disse: Jesus, e quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7, porque 7, poxa, tá bom, né? 7 vezes o cara pisou no meu calo, pô. Jesus disse: eu digo a você, não somente 7, mas 70 vezes 7. Se 7 vezes um dia o seu irmão pedir pecar contra você e pedir-lhe perdão e arrependido, perdoe-lhe. E aí o Espírito de Deus me fez lembrar-me, nesses 37 anos de vida, para ser soberbo, vamos considerar que eu peco uma vez só por dia, para ser bem soberbo, uma vez por dia. Só nos 7 anos de convertido, já passa de 2.500 perdões que fala? Perdões? Me ajuda aí. Olha quanta paciência do Senhor e perdão conosco todos os dias. Então nós como igreja, se nós quisermos fazer a mesma obra e obras ainda maiores, o desafio é perdoar. Perdoar a ingratidão, perdoar a injustiça, perdoar a traição, perdoar a maldade, perdoar.
O perdão é libertador também para quem perdoa. Não é só para quem pede, é para quem perdoa, principalmente. Então, se você tem alguém no teu coração que está aqui atravessado, alguém que está aqui, hoje é uma manhã para você perdoar. E a partir daí já começar a fazer as mesmas obras. E depois disso fazer obras ainda maiores para a glória do Senhor. Você crê em nome de Jesus? Vamos levantar e vamos orar ao Senhor.